Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos mergulhar em uma aventura no Egito Antigo, onde o sol parece um holofote celestial que nunca desliga, e a areia insiste em se alojar em cada canto do seu corpo. Imagine-se transportado para 2500 a.C., pisando no Vale do Nilo com nada além da sua curiosidade e, vamos ser realistas, zero preparo para sobreviver a um dia aqui. O calor é opressivo, a cultura é um labirinto e os costumes? Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora, como já é de costume, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você pisca e o mundo muda. Um segundo atrás, você estava no conforto do século XXI, talvez segurando um smoothie ou rolando a tela do celular. Agora, seus pés afundam em areia quente, fina como talco, mas muito menos amigável. O sol está no auge, um disco dourado que queima sua pele como se você fosse uma fatia de pão esquecida na torradeira. Você protege os olhos com a mão, tentando entender onde está. À sua frente, o rio Nilo brilha como uma fita de prata serpenteando pela paisagem árida. Palmeiras balançam ao longe, suas sombras tremulando como uma promessa de alívio que você sabe que não será tão fácil de alcançar. O ar está cheio de sons, o zumbido incessante de insetos, o mugido distante de bois e o murmúrio de vozes em uma língua que você não entende. Bem-vindo ao Egito Antigo, onde cada passo é uma prova de que você não foi feito para este lugar. Você dá alguns passos e a areia já está se infiltrando nas suas sandálias. Ou pior, você está descalço porque seus tênis modernos evaporaram na viagem no tempo. O chão parece uma chapa quente e cada passo é um lembrete de que este deserto não perdoa. Você vê figuras ao longe, pessoas vestidas com túnicas de linho branco, movendo-se com uma graça que parece ensaiada. Algumas carregam cestos cheios de grãos ou frutas. Outras guiam bois magros que parecem tão exaustos quanto você já está começando a se sentir. Você tenta acenar, na esperança de um gesto amigável, mas os olhares que recebe são de desconfiança. Seus jeans e camiseta estampada com uma frase engraçadinha estão gritando "intruso". Um homem com uma barba trançada e uma tanga de linho aponta para você, falando algo rápido e incompreensível. Você sorri, meio sem jeito, mas ele não retribui. É como se você tivesse invadido uma festa sem convite. Um fato amplamente conhecido é que o rio Nilo era o coração pulsante do Egito Antigo, fornecendo água, alimentos e um meio de transporte que sustentava uma civilização por milhares de anos. Sem o Nilo, não haveria pirâmides, nem templos majestosos, nem as vilas de tijolos de barro que você vê agora, com fumaça subindo de fornos rudimentares. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios acreditavam que o Nilo era sagrado, e alguns jogavam oferendas como pão ou pequenas estatuetas nas águas para apaziguar Hapi, o deus do rio. Você olha para a água, tentado a mergulhar para escapar do calor, mas algo te faz hesitar. É só o reflexo do sol? Ou será que aquela sombra na superfície é um crocodilo? Você decide se aproximar da vila, desesperado por sombra ou, quem sabe, algo para beber. O ar está pesado, carregado com o cheiro de terra úmida, esterco de animal e um toque de pão assando. Ou queimando, você não tem certeza. Suas roupas estão grudando no corpo, encharcadas de suor, e você percebe que sua camiseta está atraindo ainda mais atenção. Uma mulher passa carregando um cesto de figos maduros, o doce aroma te fazendo salivar, mas a expressão dela diz que ela não está disposta a compartilhar. Você tenta se misturar, imitando a postura das pessoas ao seu redor, mas é como tentar dançar uma coreografia sem conhecer os passos. Seus movimentos são desajeitados e os olhares te seguem como se você fosse um animal exótico em exposição.
Historiadores ainda discutem se os egípcios comuns viam estrangeiros como curiosidades inofensivas ou potenciais ameaças, mas, pelo jeito que estão te encarando, você diria que é uma mistura dos dois. Você tenta falar, apontando para si mesmo e dizendo seu nome, mas as palavras soam estranhas no ar quente. As pessoas cochicham e você pega fragmentos de sons guturais que não fazem sentido. Sua boca está seca, seu estômago ronca, e você começa a perceber que sobreviver aqui vai além de lidar com o calor ou encontrar comida. É entender um mundo onde cada gesto, cada olhar, cada erro pode te colocar em uma situação delicada. Você finalmente encontra uma sombra sob uma palmeira, o tronco áspero contra suas costas enquanto você se senta. O chão ainda está quente, mas é um alívio momentâneo. O som do Nilo é quase hipnótico, um murmúrio constante que contrasta com o caos em sua mente. Você não tem um mapa, nenhum aplicativo para traduzir hieróglifos e definitivamente nenhum protetor solar. Enquanto o sol continua a castigar, você se pergunta como as pessoas aqui aguentam e como você vai sobreviver até o fim do dia. Spoiler, vai ser mais difícil do que parece. Você respira fundo, tentando ignorar o suor escorrendo pela testa e se prepara para o que vem a seguir. Você está sentado sob a palmeira, tentando absorver o breve alívio da sombra, mas o calor do Egito Antigo não dá trégua. É como se o sol tivesse uma vingança pessoal contra você, transformando cada centímetro da sua pele em uma tela para suor e vermelhidão. O ar é tão seco que parece sugar a umidade da sua boca, e você já está sonhando com aquele copo d'água gelada que deixou para trás no século XXI. A areia ao seu redor reflete a luz do sol como um espelho cruel, e você percebe que, sem proteção, você não é páreo para o deserto. Você olha para os egípcios ao longe, que parecem estranhamente à vontade, como se o sol fosse apenas um velho amigo que às vezes exagera no abraço. Como eles conseguem? E mais importante, como você vai aguentar? Você se levanta, sentindo o calor subir do chão, como se estivesse caminhando sobre brasas. Sua camiseta está encharcada, grudando nas costas como uma segunda pele que você não pediu. Você tenta abaná-la, mas o movimento só faz o ar quente circular, como se estivesse dentro de um secador de cabelo gigante. Os egípcios ao seu redor usam túnicas de linho leve, que balançam com a brisa fraca, e você inveja a simplicidade prática dessas roupas. Sua calça jeans, que parecia tão estilosa antes, agora é uma armadilha térmica, pesada e sufocante. Você considera arrancá-la, mas os olhares curiosos da vila te lembram que exibir-se não é exatamente uma opção culturalmente aceitável por aqui. Um fato amplamente conhecido é que o clima do Egito Antigo era árido, com temperaturas frequentemente ultrapassando 40 degrees Celsius durante o dia, especialmente no verão. O deserto ao redor do Nilo era implacável e a sobrevivência dependia de estratégias inteligentes, como construir casas com tijolos de barro que retinham o frescor e trabalhar nas horas menos quentes do dia. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios usavam uma pasta feita de esterco de crocodilo misturada com gordura como uma espécie de protetor solar para a pele. Você imagina espalhar isso no rosto e sente um arrepio. Não de frio, porque isso é impossível aqui, mas de puro nojo. Ainda assim, sua pele está começando a queimar, e você se pergunta se deveria reconsiderar suas opções. Você decide procurar um lugar mais fresco, talvez mais perto do Nilo, mas cada passo é uma batalha. A areia quente entra nos seus sapatos, ou pior, entre os dedos dos pés, se você está descalço. É como caminhar sobre brasas minúsculas e você começa a pular de um pé para o outro, o que só atrai mais olhares dos moradores. Uma mulher com um véu leve sobre a cabeça te observa, segurando um jarro de barro. Você aponta para ele, desesperado por água, mas ela balança a cabeça e murmura algo. Você não entende as palavras, mas o tom diz: você está por sua conta.
Sua garganta está tão seca que parece forrada com lixa. E você percebe que encontrar água aqui é mais complicado do que pedir um copo no café da esquina. Historiadores ainda discutem se os egípcios tinham métodos eficazes para armazenar água potável durante o dia, já que o Nilo, embora vital, nem sempre era seguro para consumo direto devido a sedimentos e parasitas. Você olha para o rio, tentado a correr até lá e mergulhar, mas lembra daquela sombra suspeita na água, provavelmente um crocodilo ou algo igualmente amigável. Você decide ficar onde está, mas o calor está te deixando tonto. Sua cabeça lateja e você sente o começo de uma insolação, algo que os egípcios provavelmente evitavam com seus chapéus de palha trançada e túnicas refletoras de calor. Você, por outro lado, está parecendo um turista perdido que esqueceu o básico de sobrevivência. Você tenta se concentrar, procurando sinais de como os locais lidam com o calor. Perto da vila, você vê um grupo de homens descansando sob um toldo de palha, bebendo de jarros de barro. Eles riem como se o sol fosse apenas uma inconveniência menor. Você se aproxima na esperança de que sejam mais receptivos que a mulher do jarro, mas seus rostos se fecham quando te veem. Sua aparência é estranha, roupas modernas, cabelo bagunçado e provavelmente um tom de vermelho alarmante na pele não está ajudando. Você tenta gestos universais, apontando para a boca, mas eles apenas trocam olhares e continuam conversando. É como se você fosse invisível, ou pior, uma distração indesejada. Você volta para a sombra da palmeira, sentindo o peso do calor e da sua própria inadequação. O zumbido dos insetos é constante, como uma trilha sonora irritante que você não pode desligar. Você percebe que o sol está começando a descer, mas o alívio ainda está a horas de distância. Sua pele está ardendo e você tenta se lembrar de qualquer truque de sobrevivência que viu em documentários. Cobrir a cabeça, encontrar água, evitar crocodilos. Tudo parece impossível agora. Você se encosta no tronco áspero da palmeira, fechando os olhos por um momento e tenta ignorar o fato de que o Egito Antigo está te derrotando em menos de uma hora. Se sobreviver ao calor é o primeiro teste, você está começando a achar que vai reprovar feio. Você está encostado na palmeira, o calor ainda pulsando contra sua pele, mas agora seus olhos estão fixos no Nilo, aquela faixa de água reluzente que parece ao mesmo tempo um salvador e uma armadilha. A ideia de mergulhar para se refrescar é tentadora, mas o rio não é exatamente uma piscina de hotel com borda infinita. Ele é a força vital do Egito Antigo, sim, mas também um mistério cheio de perigos que você, com seu conhecimento moderno de germes e crocodilos, não está tão ansioso para enfrentar. Você limpa o suor da testa, sentindo a areia grudar na pele, e decide que precisa se aproximar do rio. Não porque é uma boa ideia, mas porque sua garganta está tão seca que parece que você engoliu um punhado de poeira. Você se levanta, as pernas pesadas, como se o deserto estivesse tentando te puxar para baixo. Cada passo em direção ao Nilo é um esforço, com a areia quente queimando seus pés e o sol batendo na sua nuca como um capataz impaciente. À medida que você se aproxima, o ar fica um pouco mais úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e algo vagamente vegetal, como juncos esmagados. O som da água corrente é hipnótico, um murmúrio constante que quase abafa o zumbido dos insetos. Mas, quando você chega à margem, o que vê não é exatamente um convite para um mergulho relaxante. A água é turva em alguns pontos, com redemoinhos de sedimentos girando na corrente. Juncos altos balançam na brisa e você jura que viu algo se mexer entre eles. Algo grande, escamoso e decididamente não amigável. Um fato amplamente conhecido é que o Nilo era essencial para o Egito Antigo, não apenas para a irrigação e agricultura, mas também como uma rodovia natural para transporte de bens e pessoas. Barcos de papiro e madeira navegavam suas águas,
carregando grãos, pedras para as pirâmides e até sacerdotes em rituais sagrados. Sem o Nilo, a civilização egípcia simplesmente não existiria. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios às vezes usavam o rio para testes de justiça, jogando pessoas acusadas de crimes nas águas para ver se os deuses as salvariam, ou se os crocodilos as pegariam primeiro. Você olha para a água, imaginando se sua chegada desajeitada aqui te coloca na categoria de suspeito. Melhor não testar a teoria. Você se agacha na margem, hesitando antes de tocar a água. Sua mão trêmula enquanto você a mergulha, sentindo o frio surpreendente contra a pele quente. Você leva a mão à boca, desesperado por alívio, mas o gosto é estranho, terroso, com um toque de algo que você prefere não identificar. Você cospe, lembrando que água de rio sem tratamento não é exatamente Evian. Perto de você, um barco de papiro passa, pilotado por dois homens que remam com uma sincronia impressionante. Eles te encaram e você tenta acenar, mas o gesto parece mais uma súplica. Um deles grita algo em uma língua que soa como um cântico, e você não sabe se é um cumprimento ou uma ordem para se afastar. Historiadores ainda discutem se o Nilo era consistentemente seguro para consumo, já que inundações sazonais traziam sedimentos e, às vezes, contaminantes naturais. Você olha para a água novamente, tentando calcular se o risco de beber vale a pena. Sua cabeça está começando a girar, não só pelo calor, mas pela desidratação que está se instalando. Você vê uma criança correndo pela margem, jogando pedras na água com uma risada despreocupada. Ela parece tão à vontade aqui, enquanto você se sente como um astronauta perdido em um planeta alienígena. Você tenta chamar a atenção dela, apontando para sua boca, mas ela apenas ri e corre de volta para a vila, deixando você sozinho com o rio e suas dúvidas. Você percebe um grupo de mulheres mais adiante, lavando roupas na margem. Elas batem os tecidos de linho contra pedras lisas, o som rítmico misturando-se ao fluxo do rio. Você se aproxima, pensando que talvez elas possam te ajudar a encontrar água potável. Mas quando te veem, elas param, trocando olhares que parecem dizer: quem é esse estranho? Você tenta explicar sua sede com gestos, mas suas mãos tremem e sua aparência, cabelo desgrenhado, roupas suadas e provavelmente um tom de vermelho alarmante na pele, não inspira confiança. Uma delas aponta para um jarro de barro ao lado, mas quando você se aproxima, ela o puxa para si, como se você fosse roubar seu bem mais precioso. Você recua, sentindo o peso da sua incapacidade de se comunicar. O Nilo, que parecia sua salvação, agora é apenas um lembrete de quão despreparado você está. Você vê um pássaro mergulhar na água e sair com um peixe no bico. E pensa que, se até os pássaros estão se saindo melhor que você, talvez seja hora de reconsiderar suas escolhas. Você se afasta do rio, voltando para a sombra precária de uma árvore próxima, o coração batendo forte. O Nilo pode ser a vida do Egito, mas para você é um enigma que você não está nem perto de decifrar. Enquanto o sol continua a queimar, você se pergunta quanto tempo vai aguentar antes que o deserto ou o rio venha te cobrar. Você se arrasta de volta para a sombra, o calor e a sede ainda te perseguindo como companheiros indesejados. O Nilo, com toda a sua promessa de alívio, te deixou com nada além de um gosto terroso na boca e uma desconfiança crescente de crocodilos. Seu estômago ronca, alto o suficiente para rivalizar com o zumbido dos insetos ao seu redor. Você percebe que, se quiser sobreviver até o pôr do sol, precisa comer algo, qualquer coisa. Mas, no Egito Antigo, a comida não vem em embalagens práticas com rótulos nutricionais. Você olha para a vila, onde o cheiro de pão assando e algo vagamente picante flutua no ar, misturado com o odor onipresente de terra e esterco. Você se levanta, determinado a encontrar comida, mas com um pressentimento de que o cardápio local vai ser, no mínimo, uma aventura. Você caminha em direção às casas de tijolos de barro,
onde pessoas estão reunidas em pequenos grupos, algumas sentadas em esteiras de junco sob toldos improvisados. Uma mulher está amassando uma massa densa, enquanto um homem mexe um caldeirão sobre uma fogueira pequena. O cheiro é intrigante, mas não exatamente apetitoso. É como pão misturado com ervas que você não reconhece e um toque de algo que lembra cerveja azeda. Você se aproxima tentando parecer casual, mas seus olhos famintos te denunciam. Um homem com uma túnica curta te observa, franzindo a testa, e você aponta para o estômago, esperando que o gesto universal de "estou morrendo de fome" funcione. Ele aponta para uma cesta de pão achatado, mas o olhar dele diz que você vai precisar oferecer algo em troca, e você não tem nada além da sua camiseta suada. Um fato amplamente conhecido é que o pão era a base da dieta egípcia, feito de trigo emmer ou cevada e assado em fornos de barro. Era tão essencial que os trabalhadores das pirâmides muitas vezes recebiam pão como parte do pagamento. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios fermentavam uma bebida chamada cerveja de pão, uma mistura espessa e nutritiva que era mais comida líquida do que bebida recreativa, consumida por todos, até crianças. Você olha para um jarro ao lado do homem e se pergunta se contém essa tal cerveja. Ele percebe seu interesse e, com um gesto relutante, te oferece um pedaço de pão e uma tigela de barro com um líquido marrom e turvo. Você hesita. Parece menos uma refeição e mais um experimento científico. Você pega o pão, que é denso e granuloso, como se alguém tivesse misturado areia na massa. E conhecendo a poeira onipresente aqui, talvez tenha o mesmo. Você dá uma mordida e os dentes rangem contra algo que pode ser grão mal moído ou pior, um pedaço de cascalho. O sabor é azedo, com um toque de terra, e você força um sorriso para o homem, que te observa como se estivesse esperando você engasgar. Você engole com dificuldade e olha para a tigela de cerveja. O líquido é espesso, com pedaços flutuando como restos de um milkshake mal batido. Você toma um gole, e o sabor é uma mistura de pão molhado e vinagre, com um leve amargor que faz sua língua se retrair. É como beber um suco de pão vencido. E você luta para não cuspir na frente do seu anfitrião. Historiadores ainda discutem se a dieta egípcia, embora nutritiva para a época, era suficiente para sustentar a saúde a longo prazo, já que evidências de múmias mostram sinais de desnutrição e problemas dentários causados por grãos mal processados. Você sente um grão preso nos dentes e entende exatamente o problema. Você tenta mastigar outro pedaço de pão, mas sua boca está em revolta. Perto de você, uma criança come o mesmo pão com entusiasmo, mergulhando-o em uma pasta verde que cheira a alho e ervas. Você aponta para a pasta na esperança de melhorar o sabor, mas o homem balança a cabeça e aponta para a vila, como se dissesse que você precisa trabalhar para merecer mais. Você olha ao redor, vendo outros alimentos que não inspiram confiança. Figos amassados, peixes secos que parecem ter sido esquecidos ao sol por dias e uma tigela de lentilhas que, pelo menos, parece vagamente familiar. Mas até as lentilhas têm um cheiro estranho, como se fossem cozidas com especiarias que você nunca experimentou. Você tenta imaginar o que seus amigos diriam se te vissem agora, lutando para engolir pão arenoso e cerveja que parece um erro de fabricação. Isso é o que você ganha por querer aventura, eles diriam, provavelmente enquanto pedem pizza pelo aplicativo. Você suspira, forçando outro gole da cerveja e sente o líquido pesado descer como uma pedra no estômago. Você se senta em uma esteira próxima, tentando ignorar os olhares curiosos. O pão e a cerveja estão te sustentando, mas também te lembram de quão longe você está do conforto moderno. Não há delivery, não há geladeira, não há talheres esterilizados. Cada mordida é uma batalha, e você começa a entender por que os egípcios valorizavam tanto seus deuses da colheita. Você olha para o Nilo ao longe, o rio que torna toda essa comida possível,
e se pergunta se sobreviver a um dia aqui significa não só enfrentar o calor, mas também aprender a amar, ou pelo menos tolerar, essa dieta estranha. Por enquanto, você mastiga devagar, tentando não pensar no que pode estar flutuando na próxima tigela. Você está sentado na esteira, ainda mastigando o pão granuloso e tentando ignorar o sabor da cerveja de pão que parece perseguir sua língua. O sol está um pouco mais baixo, mas o calor continua te esmagando e a vila ao seu redor pulsa com atividade. Pessoas se movem com propósito, algumas carregando cestos, outras guiando animais, e você percebe que todos parecem saber exatamente o que fazer, exceto você. Você se sente como um figurante perdido em um filme épico, sem roteiro e sem ideia de onde se encaixa. O Egito Antigo, você está começando a entender, é um lugar onde a hierarquia social é tão rígida quanto as pedras das pirâmides, e sua aparência de forasteiro está te colocando em uma posição delicada. Você limpa as migalhas do pão da camiseta e decide explorar a vila, na esperança de entender as regras desse jogo social antes que faça algo para se meter em encrenca. Você caminha entre as casas de tijolos de barro, o chão endurecido sob seus pés, ainda quente do sol. Pessoas passam por você, algumas com túnicas simples, outras com faixas coloridas ou joias de contas que tilintam suavemente. Um homem com um colar de ouro e uma túnica impecável passa, seguido por dois outros carregando cestos pesados. Ele nem te olha, mas os carregadores te encaram com curiosidade, como se tentassem decidir se você é uma ameaça ou apenas um estranho perdido. Você tenta sorrir, mas o gesto parece fora de lugar, como se estivesse tentando fazer piada em uma reunião séria. Você percebe que aqui cada pessoa tem um papel definido: agricultor, artesão, sacerdote, nobre. E você, com suas roupas modernas e gestos desajeitados, não se encaixa em nenhum. Um fato amplamente conhecido é que a sociedade egípcia era estruturada em uma hierarquia rígida, com o faraó no topo como um deus vivo, seguido por nobres, sacerdotes, artesãos e, na base, camponeses e escravos que sustentavam a economia com seu trabalho. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios às vezes usavam tatuagens para marcar status ou devoção religiosa, especialmente entre mulheres que serviam em templos ou como dançarinas. Você olha para seus braços, sem tatuagens ou qualquer sinal de pertencimento, e sente o peso da sua falta de lugar. Um grupo de crianças passa correndo, rindo, mas até elas parecem saber quem mandar e quem obedecer. Você, por outro lado, está tropeçando em um sistema invisível de regras. Você se aproxima de um mercado improvisado, onde cestos de grãos, figos e peixes secos estão dispostos em esteiras. Uma mulher com um véu colorido negocia com um vendedor, gesticulando com autoridade. Você tenta se aproximar pensando em trocar... O que exatamente? Você não tem nada além da sua camiseta suada e um relógio de pulso que, aqui, é tão útil quanto um peso de papel. Você aponta para um punhado de figos, mas a mulher te corta com um olhar que diz que você está fora da sua alçada. Ela fala algo rápido e o vendedor ri, apontando para suas roupas. Você entende que, sem status ou bens, você é basicamente invisível no mercado. Ou pior, uma curiosidade que não merece atenção. Historiadores ainda discutem se a mobilidade social no Egito Antigo era possível, com alguns sugerindo que artesãos habilidosos podiam subir de status, enquanto outros argumentam que a hierarquia era quase impenetrável para forasteiros. Você sente isso na pele agora, enquanto tenta se misturar. Um homem com um bastão ornamentado, talvez um overseer ou supervisor, te observa de longe e você instintivamente abaixa a cabeça, imitando os outros ao seu redor. Mas o gesto é desajeitado e ele franze a testa, como se você tivesse acabado de insultá-lo sem querer. Você recua,
sentindo o peso de cada erro social. É como tentar navegar um grupo de mensagens no WhatsApp sem conhecer os memes ou as regras implícitas. Você encontra um canto mais calmo, perto de uma casa com uma entrada coberta por uma cortina de junco. Você se senta, tentando processar o que está vendo. Um grupo de trabalhadores passa, carregando blocos de pedra, seus rostos endurecidos pelo esforço. Eles não te olham, mas você sente a distância entre vocês. Eles têm um propósito, um lugar, enquanto você é apenas um estranho que não sabe as regras. Uma mulher idosa, com rugas profundas e um colar de contas azuis, te observa. Ela oferece um figo, um gesto raro de bondade, e você aceita com gratidão, murmurando um obrigado que ela não entende. O figo é doce, mas pegajoso, e você se sente um pouco menos perdido, mas ainda longe de pertencer. Você percebe que para sobreviver aqui, você precisaria entender não só quem é quem, mas como provar seu valor. Sem habilidades, sem status e sem conhecimento da língua, você é como um convidado não convidado em uma festa muito exclusiva. O sol continua a queimar e você se pergunta se conseguirá ao menos passar por esse dia sem ofender alguém importante. Ou pior, acabar carregando pedras com aqueles trabalhadores. Você morde o figo, sentindo o suco escorrer pelo queixo e tenta planejar seus próximos passos, sabendo que cada movimento é um risco em um mundo onde o lugar de cada um é tudo. Você está sentado perto da casa de tijolos de barro, o figo pegajoso ainda grudado nos dedos, enquanto o burburinho da vila continua ao seu redor. O doce do figo foi um pequeno alívio, mas a sensação de ser um estranho em um mundo rigidamente estruturado pesa mais do que nunca. Você percebe que, além de não saber seu lugar na hierarquia, há um obstáculo ainda maior. Você não entende uma palavra do que as pessoas estão dizendo. O ar está cheio de sons, vozes guturais, risadas, ordens curtas e cânticos distantes que parecem vir de um templo invisível. Cada tentativa de interação até agora terminou em olhares confusos ou risadas abafadas. E você está começando a sentir que sua voz é tão útil quanto um rádio quebrado. No Egito Antigo, a linguagem é mais do que comunicação. É poder, conexão, sobrevivência. E você não tem nenhuma dessas chaves. Você se levanta, limpando as mãos na camiseta já manchada, e tenta se aproximar de um grupo de pessoas reunidas em torno de uma fogueira. Eles estão conversando animadamente, gesticulando com as mãos e apontando para um barco no Nilo. Você se aproxima, na esperança de captar algum contexto, mas as palavras soam como uma mistura de sílabas ásperas e sons que não se conectam a nada que você conhece. É como tentar decifrar um podcast em velocidade dupla, sem fones de ouvido. Você tenta dizer algo simples, como oi ou ajuda, mas sua voz soa estranha no ar quente, e o grupo para de falar, te encarando como se você tivesse acabado de latir. Uma mulher com um colar de contas coloridas ri, mas não é um riso amigável. É mais como se ela estivesse rindo da sua audácia. Um fato amplamente conhecido é que os egípcios usavam hieróglifos, uma escrita complexa com milhares de símbolos, para registrar tudo, desde leis e histórias até listas de impostos. Mas a fala cotidiana, em egípcio antigo, era uma língua fluida, cheia de nuances que variavam entre regiões e classes sociais. Aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios às vezes usavam gestos específicos, como tocar o queixo ou cruzar os braços, para reforçar significados ou mostrar respeito, especialmente ao falar com superiores. Você tenta imitar um gesto que viu, apontando para si mesmo e depois para o chão, na esperança de dizer, sou novo aqui. Mas o grupo apenas troca olhares e um homem com uma túnica longa murmura algo que soa como uma reprimenda. Você recua, sentindo o calor subir ao rosto. E não é só o sol. Você decide tentar com uma pessoa sozinha, pensando que talvez seja mais fácil.
Perto de uma casa, um homem está esculpindo uma pedra com um cinzel. O som rítmico do metal contra a rocha, quase hipnótico. Você aponta para o estômago, depois para a boca, esperando que ele entenda que você precisa de mais comida ou água. Ele para, te observa por um momento e fala algo lentamente, como se estivesse explicando para uma criança. Você balança a cabeça, frustrado, e tenta repetir o som que ele fez, mas sai como um grunhido desajeitado. Ele ri, mas é um riso gentil, e aponta para uma cesta com pão. Você pega um pedaço, murmurando um obrigado inútil, e ele volta ao trabalho, claramente sem interesse em continuar a conversa. Historiadores ainda discutem se o egípcio antigo tinha dialetos regionais distintos, ou se a língua falada era mais uniforme, já que a escrita hieroglífica padronizava a comunicação oficial. O que é certo é que, sem conhecimento da língua, você está preso em um limbo social. Você tenta ouvir as conversas ao seu redor, na esperança de captar uma palavra familiar, mas é como tentar montar um quebra-cabeça com peças de outro jogo. Você vê uma criança desenhando na areia com um graveto, traçando linhas que lembram hieróglifos, talvez um pássaro ou uma onda. Você se agacha ao lado dela, apontando para o desenho, e ela fala algo rápido, apontando para você. Você sorri, mas não tem ideia se ela está te chamando de amigo ou te acusando de ser um espião. Você se afasta, sentindo o peso da barreira linguística. Até gestos simples, como pedir água, se transformam em charadas que você não sabe resolver. Você lembra da mulher que te ofereceu o figo na sessão anterior e deseja ter ficado mais tempo com ela, talvez tentando aprender uma palavra ou duas. Agora, cada interação é um risco de mal-entendido e você começa a perceber que, sem comunicação, você não é apenas um forasteiro, é quase invisível. Você encontra um canto tranquilo, senta-se na sombra de uma parede de barro e observa a vila continuar sem você. O som das vozes, tão estranhas e distantes, é um lembrete constante de que neste mundo as palavras são a ponte para a sobrevivência. E você está do lado errado do rio. Você está sentado na sombra da parede de barro, o eco das vozes estranhas ainda zumbindo em seus ouvidos, quando uma dor aguda corta seu pé. Você olha para baixo e vê um corte pequeno, provavelmente de uma pedra afiada escondida na areia. No seu mundo, isso seria uma questão de lavar com água e sabão, talvez colocar um band-aid e seguir em frente. Mas aqui, no Egito Antigo, um arranhão não é tão simples. O calor, a poeira e a falta de água limpa já estão te fazendo imaginar infecções que fariam um médico moderno estremecer. Você esfrega o corte, tentando limpá-lo com a manga da camiseta, mas a sujeira só parece piorar as coisas. Você precisa de ajuda, mas a ideia de procurar cuidados médicos neste lugar te enche de um medo diferente. Um que não vem do sol ou da fome, mas do desconhecido. Você se levanta, mancando levemente, e segue em direção à vila, onde o movimento nunca parece parar. Você vê um homem com uma túnica longa, carregando um cesto cheio de ervas e frascos de barro. Ele tem uma aura de autoridade, e você deduz que ele pode ser algum tipo de curandeiro. Você aponta para o pé, fazendo uma careta exagerada para mostrar dor, e ele te observa com um olhar penetrante, como se estivesse avaliando se você vale o esforço. Ele murmura algo, apontando para uma casa pequena com uma cortina de junco na entrada. Você o segue, hesitante, sentindo o coração acelerar. Entrar no mundo da medicina egípcia é como mergulhar no Nilo sem saber nadar. Você não tem certeza do que está prestes a enfrentar. Um fato amplamente conhecido é que os médicos egípcios eram altamente respeitados, muitas vezes combinando ciência prática com rituais religiosos, e seus tratamentos incluíam desde suturas até encantamentos para afastar espíritos malignos. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica.
Eles usavam mofo de pão como uma forma primitiva de antibiótico, aplicando-o em feridas para combater infecções. Uma prática que, surpreendentemente, antecipava a descoberta da penicilina por milhares de anos. Você entra na casa do curandeiro, onde o ar cheira a ervas queimadas e algo doce, como mel. Ele te faz sentar em uma esteira e examina seu pé, murmurando palavras que soam como um cântico. Você tenta não se contorcer quando ele pega um frasco de barro e derrama um líquido pegajoso no corte. O cheiro é forte, como alho misturado com vinagre, e você se pergunta se é melhor do que o esterco de crocodilo que ouviu falar como protetor solar. O curandeiro pega uma pasta verde acinzentada, possivelmente aquele mofo de pão, e a espalha no seu corte com os dedos. Você faz uma careta, não só pela dor, mas pela textura pegajosa, que parece mais sujeira do que remédio. Ele te entrega um pedaço de linho para envolver o pé, mas o tecido é áspero e você já está imaginando como vai manter isso limpo na poeira da vila. Ele fala algo apontando para o céu, e você acha que ele está invocando um deus, talvez Sekhmet, a deusa da cura e da guerra. Você acena com a cabeça, tentando parecer grato, mas por dentro está calculando as chances de essa pasta realmente funcionar ou apenas transformar seu pé em um experimento científico mal sucedido. Historiadores ainda discutem se os médicos egípcios eram mais eficazes do que os de outras civilizações antigas, já que seus textos médicos, como o papiro Ebers, mostram um conhecimento surpreendente de anatomia, mas também incluíam tratamentos baseados em magia. Você sente uma pontada de alívio quando a dor no pé diminui, mas não sabe se é o remédio ou apenas sua mente tentando se convencer de que está tudo bem. O curandeiro te observa, esperando algo, talvez pagamento ou gratidão, mas você não tem nada para oferecer além de um sorriso tenso. Ele balança a cabeça e volta para suas ervas, claramente acostumado a lidar com pacientes que não entendem suas instruções. Você sai da casa, mancando um pouco menos, mas ainda inquieto. O linho no seu pé já está sujo e você se pergunta quanto tempo vai demorar para que o corte infeccione neste ambiente cheio de poeira e calor. Você vê uma mulher passando com um cesto de mel, outro ingrediente comum em tratamentos egípcios, e se pergunta se deveria ter pedido um pouco para reforçar o curandeiro. Mas a barreira do idioma, como você aprendeu na sessão anterior, torna cada interação uma batalha. Você encontra um canto para descansar, encostado em uma parede de barro, e tenta ignorar o latejar no pé. A medicina aqui é um jogo de sorte e fé, e você não tem certeza se tem o suficiente de nenhum dos dois para sobreviver a outro ferimento. Enquanto o sol continua seu ataque, você respira fundo, sabendo que cada passo neste mundo é um risco, e você está longe de estar fora de perigo. Você está encostado na parede de barro, o linho áspero envolvendo seu pé machucado, enquanto o latejar do corte te lembra que o Egito Antigo não é exatamente um lugar para pausas prolongadas. O sol ainda queima, mas a vila ao seu redor não para. Pessoas carregam cestos, empurram bois ou martelam pedras com uma determinação que faz você se sentir ainda mais deslocado. Você percebe que para sobreviver aqui, não basta encontrar comida ou evitar infecções. Você precisa contribuir, trabalhar, fazer parte do ritmo incansável da vida egípcia. Mas a ideia de trabalho manual, sob este sol impiedoso, faz seu estômago revirar mais do que a cerveja de pão da sessão 4. Você respira fundo, tentando reunir coragem, quando um homem robusto com um bastão de madeira te aborda, apontando para um grupo de trabalhadores ao longe. Parece que sua pausa acabou, e você está prestes a descobrir o que significa trabalho no Egito Antigo. Você o segue hesitante, enquanto ele te guia para um campo próximo ao Nilo, onde a terra é escura e úmida, diferente da areia seca da vila. Homens e mulheres estão curvados, cavando sulcos na terra com enxadas rudimentares, o suor brilhando em suas costas. O homem te entrega uma enxada de madeira com uma ponta de pedra
tão pesada que seus braços protestam só de segurá-la. Ele aponta para o chão e grita algo que, pela entonação, é claramente uma ordem. Você tenta imitar os outros, cravando a enxada na terra. Mas o solo é duro e cada golpe parece reverberar até seus ombros. É como tentar cavar um buraco em concreto com uma colher, só que mais quente e com um público te observando com desconfiança. Um fato amplamente conhecido é que o trabalho agrícola era a espinha dorsal da economia egípcia, com a maioria da população dedicada a plantar e colher culturas como trigo e cevada, especialmente durante a estação de inundação do Nilo que fertilizava o solo. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os trabalhadores muitas vezes cantavam músicas rítmicas para sincronizar seus movimentos, uma prática que aliviava o tédio e mantinha o ritmo do trabalho. Você ouve um cântico baixo vindo do grupo, uma melodia repetitiva que quase te hipnotiza. Você tenta acompanhar, mas sua enxada bate fora do ritmo e a terra parece rir da sua inaptidão. Um dos trabalhadores, um jovem com uma cicatriz no braço, te olha e balança a cabeça como se dissesse: "Você não vai durar até o meio-dia." Seu corpo já está gritando em protesto. O sol queima sua nuca, lembrando o calor escaldante da seção 2. E o linho no seu pé está se soltando, deixando a ferida exposta à poeira. Você tenta cavar mais fundo, mas a enxada escorrega, quase acertando seu próprio pé. Os outros trabalhadores continuam incansáveis, como se fossem máquinas movidas a pão e força de vontade. Você se lembra do curandeiro da seção 7, com sua pasta de mofo, e se pergunta se ele teria algo para dores musculares, ou para a humilhação de ser o pior trabalhador do campo. Você para por um momento ofegante e o homem com o bastão grita novamente, apontando para o sulco. Não há pausas para iniciantes, aparentemente. Historiadores ainda discutem se os trabalhadores do Egito Antigo, especialmente aqueles envolvidos em projetos como as pirâmides, eram escravos ou camponeses livres que trabalhavam sazonalmente, com evidências sugerindo que muitos recebiam pagamento em comida e cerveja. O que é claro é que o trabalho era exaustivo e você está sentindo isso na pele. Seus braços tremem e o suor escorre pelos olhos, tornando tudo embaçado. Você tenta lembrar como era fácil reclamar de um e-mail longo no seu mundo, enquanto aqui cada movimento exige força bruta. Um trabalhador te oferece um gole de água de um jarro de barro e você aceita com gratidão, mas o líquido é morno e tem aquele gosto terroso do Nilo que você conheceu na seção 3. Você volta ao trabalho, tentando acompanhar o cântico, mas sua enxada parece ter vontade própria, errando o alvo metade do tempo. As pessoas ao seu redor trocam olhares, algumas rindo abertamente da sua falta de jeito. Você se sente como um estagiário em um canteiro de obras divino, onde até os deuses estão julgando sua performance. O sol sobe mais alto e você percebe que o dia está longe de acabar. Cada golpe na terra é um lembrete de que neste mundo o trabalho não é opcional, é sobrevivência. Você tenta focar no ritmo do cântico, mas sua mente vagueia para o conforto da sua cama, tão distante quanto as estrelas que ainda não apareceram no céu egípcio. Por enquanto você cava, suando e mancando, sabendo que parar significa ficar ainda mais para trás, neste mundo implacável. Você está exausto, os braços latejando de tanto cavar no campo, a enxada ainda pesada em suas mãos calejadas. O sol do Egito Antigo continua seu ataque, e o suor escorre pelo seu corpo, misturando-se com a poeira para formar uma crosta pegajosa na sua pele. Você fede, uma combinação de suor, terra e aquela cerveja de pão da seção 4 que ainda parece grudada na sua garganta. Você olha para os trabalhadores ao seu redor que, apesar do esforço, parecem estranhamente limpos, com túnicas de linho que, embora simples, estão impecáveis. Você se pergunta como eles conseguem manter qualquer aparência de higiene neste calor infernal e decide que,
Se quiser sobreviver mais um dia, precisa descobrir os segredos da limpeza egípcia. Mas, como você está prestes a aprender, os rituais de higiene aqui são tão estranhos quanto o resto deste mundo. Você deixa a enxada de lado, ignorando o olhar desaprovador do homem com o bastão, e segue em direção à vila, onde vê uma mulher saindo de uma casa com um jarro de barro e uma pequena bolsa de linho. Ela parece estar se dirigindo ao Nilo, e você a segue, na esperança de que ela esteja indo se lavar, ou pelo menos te mostre onde encontrar água limpa. O corte no seu pé, ainda envolto no linho sujo da seção 7, lateja a cada passo, e você sonha com um banho quente, sabonete perfumado e uma toalha macia. Mas quando chega à margem do rio, a realidade te atinge como uma onda de água turva. Não há chuveiros, nem sabonete líquido, nem privacidade. A mulher se agacha na margem, mergulhando o jarro no Nilo, e você percebe que o banho aqui é uma operação pública e bem criativa. Um fato amplamente conhecido é que os egípcios valorizavam muito a higiene, especialmente por motivos religiosos, já que a pureza era essencial para rituais e para agradar os deuses. Sacerdotes, por exemplo, se banhavam várias vezes ao dia no Nilo ou em piscinas sagradas. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios usavam uma mistura de natrão, um sal natural, e óleos para esfregar a pele, funcionando como uma espécie de sabonete primitivo. Você observa a mulher misturar uma pasta branca com água do rio, aplicando-a na pele com movimentos vigorosos. Ela te olha, talvez percebendo sua curiosidade, e te oferece um punhado da pasta. Você hesita, cheirando o material. É salgado, com um toque de terra. Você esfrega um pouco no braço e a sensação é como lixar a pele com uma esponja áspera. Não é exatamente um spa. Você tenta imitar a mulher, mergulhando as mãos no Nilo e esfregando a pasta no rosto e nos braços. A água é fria, mas cheia de sedimentos, e você sente grãos de areia grudando na pele enquanto tenta se limpar. A mulher aponta para sua cabeça, gesticulando para que você raspe o cabelo. Uma prática comum entre os egípcios para evitar piolhos e manter a frescura. Você toca seu cabelo, emaranhado e suado, e balança a cabeça vigorosamente. Perder o cabelo é um passo longe demais, mesmo que os piolhos sejam uma ameaça real. Ela ri, mostrando uma lâmina de bronze brilhante, e você recua, imaginando o desastre que seria deixar uma estranha te barbear com uma ferramenta que parece mais uma faca de cozinha. Historiadores ainda discutem se os rituais de higiene egípcios eram mais eficazes do que os de outras culturas antigas, já que a combinação de natrão e óleos realmente removia sujeira, mas o uso constante de água do Nilo podia introduzir parasitas. Você sente um arrepio ao pensar nisso, especialmente porque a água que você acabou de usar tem aquele mesmo gosto terroso da seção 3. Você olha para a mulher que agora está esfregando o óleo de cheiro doce no pescoço e se pergunta se deveria pedir um pouco. Mas a barreira do idioma, como você aprendeu na seção 6, torna isso impossível. Você tenta um gesto, apontando para o frasco de óleo, mas ela apenas sorri e guarda a bolsa, como se dissesse: "Isso é para quem sabe pedir direito." Você termina seu banho, sentindo-se apenas marginalmente mais limpo, mas ainda coberto de uma fina camada de poeira que parece eterna. O linho no seu pé está encharcado, e você o remove, torcendo para que o corte não piore. Você vê outras pessoas na margem, algumas se depilando com lâminas ou aplicando maquiagem de coal nos olhos, mesmo sob o sol escaldante. É como se a higiene aqui fosse parte performance, parte sobrevivência. Você tenta se imaginar adotando esses rituais, raspando a cabeça, esfregando natrão, usando aquele protetor solar de esterco de crocodilo da seção 2, e decide que prefere ficar sujo. Você volta para a vila, o corpo um pouco mais leve, mas a mente pesada com a percepção de que até se manter limpo neste mundo
é um desafio que você não estava pronto para enfrentar. Você volta para a vila, a pele ainda pegajosa da pasta de natrão e do banho improvisado no Nilo, sentindo-se um pouco mais limpo, mas não menos perdido. O sol está começando a descer, lançando sombras longas que dançam sobre as casas de tijolos de barro, mas o ar permanece pesado, carregado com o cheiro de fumaça e incenso. Você percebe um movimento diferente na vila agora, pessoas se reunindo em direção a uma construção maior, com colunas esculpidas e uma entrada coberta por cortinas coloridas. O som de cânticos rítmicos ecoa, misturado com o tilintar de sistros, e você sente uma energia estranha no ar, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Você já enfrentou o calor, a fome e a barreira do idioma, mas agora está prestes a mergulhar em algo ainda mais confuso. Os rituais religiosos do Egito Antigo, onde cada gesto parece carregar o peso de uma civilização inteira. Você se aproxima, atraído pela curiosidade, mas também por uma necessidade desesperada de se misturar. A multidão se reúne em torno de uma plataforma elevada, onde um homem com uma túnica branca e uma cabeça completamente raspada, provavelmente um sacerdote, está derramando óleo em uma estátua de pedra que parece um falcão com um disco solar. Você tenta entender o que está acontecendo, mas é como assistir a um filme sem legendas, com símbolos e gestos que não fazem sentido. As pessoas ao seu redor se curvam, murmuram preces e oferecem cestos com pão, flores e até pequenos peixes secos. Você hesita, sem saber se deve imitar ou apenas ficar parado, mas um olhar severo de uma mulher ao seu lado te faz abaixar a cabeça, mesmo que você não tenha ideia do que está reverenciando. Um fato amplamente conhecido é que a religião era o coração do Egito Antigo, com deuses como Ra, Ísis e Osíris, guiando todos os aspectos da vida, desde a agricultura até a justiça. Templos eram centros de poder, onde sacerdotes realizavam rituais diários para manter a ordem cósmica, ou Ma'at. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios acreditavam que estátuas dos deuses podiam ganhar vida durante rituais, habitadas pelo Espírito Divino após oferendas e cânticos. Você olha para a estátua do falcão, imaginando se ela realmente está te observando, e sente um arrepio que não tem nada a ver com o calor. O sacerdote acende uma tocha e a fumaça do incenso sobe em espirais, enchendo o ar com um doce peso que faz sua cabeça girar. Você tenta acompanhar, mas os rituais são um labirinto. O sacerdote derrama água do Nilo sobre a estátua, recitando palavras que soam como poesia, mas para você são apenas sons. A multidão responde em uníssono, e você tenta murmurar algo para não parecer deslocado, mas sua voz sai como um grunhido desajeitado, lembrando a barreira do idioma da seção 6. Uma criança ao seu lado te cutuca, apontando para suas mãos vazias. Aparentemente, você deveria ter trazido uma oferenda. Você vasculha os bolsos, mas tudo o que encontra é fiapo e um clipe de papel inútil. Você sorri, envergonhado, e a criança revira os olhos, como se você fosse o pior devoto da história. Historiadores ainda discutem se os egípcios comuns participavam ativamente dos rituais ou apenas assistiam, já que os templos eram muitas vezes restritos a sacerdotes e nobres. Mas aqui, na vila, parece que todos têm um papel, e você está claramente fora do roteiro. Um homem te entrega um ramo de flores, talvez por pena, e aponta para a estátua. Você o coloca aos pés do falcão, imitando os outros, mas tropeça na borda da plataforma, derrubando um cesto de pão. A multidão murmura, e o sacerdote te lança um olhar que faz você desejar sumir na areia. Você recua, sentindo o peso do seu erro social, como na seção 5, quando a hierarquia te engoliu. Você encontra um canto mais afastado, ainda ouvindo os cânticos e o tilintar dos sistros. O incenso te deixa tonto, e você se pergunta se é a fumaça ou apenas o cansaço acumulado do dia.
Você observa as pessoas, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões de reverência, e percebe que a religião aqui não é apenas crença. É a cola que une a vila, o campo, o Nilo. Você, com sua falta de oferendas e gestos desajeitados, é como um turista que entrou em uma catedral durante a missa e derrubou o cálice. Você se encosta em uma coluna, tentando absorver o peso disso tudo, sabendo que, sem entender esses rituais, você está ainda mais longe de pertencer a este mundo. O sol está quase se pondo, mas os cânticos continuam, e você se pergunta se conseguirá ao menos fingir que sabe o que está fazendo antes que a noite chegue. Você está encostado na coluna, o eco dos cânticos religiosos ainda ressoando em sua mente, enquanto o crepúsculo começa a atingir o céu com tons de laranja e roxo. O ar está um pouco mais fresco, mas a vila permanece viva, com pessoas voltando para suas tarefas após o ritual. Você sente uma mistura de alívio e exaustão, mas também uma inquietação crescente. O Egito Antigo, você está aprendendo, não é só sobre calor, comida estranha ou rituais confusos. É também um lugar onde a natureza é tão implacável quanto o sol. Enquanto você tenta planejar seus próximos passos, um som baixo e gutural corta o ar, vindo de algum lugar perto do Nilo. Seu coração acelera. Você já hesitou antes de mergulhar no rio por causa de sombras suspeitas. Mas agora, com a noite se aproximando, você percebe que os perigos selvagens deste mundo estão muito mais próximos do que imaginava. Você decide se afastar do templo e caminhar em direção à vila, mas seus olhos são atraídos para a vegetação densa ao longo da margem do Nilo. Juncos altos balançam e você ouve um farfalhar que não parece ser apenas o vento. Você se lembra da sessão 3, quando hesitou em tocar a água por medo de crocodilos, e agora esse medo parece mais real do que nunca. Você para, tentando distinguir as formas na penumbra. Um homem passa por você, carregando uma lança rudimentar, e te olha com uma expressão que mistura diversão e alerta. Ele aponta para os juncos e murmura algo, fazendo um gesto que parece imitar uma mordida. Você não precisa entender a língua para captar a mensagem. Algo perigoso está à espreita, e você, com sua camiseta suada e sem armas, não está preparado para enfrentá-lo. Um fato amplamente conhecido é que o Nilo era lar de crocodilos do Nilo, que podiam crescer até 6 metros e eram temidos e reverenciados, muitas vezes associados ao deus Sobek. Esses répteis eram uma ameaça constante para quem trabalhava ou vivia perto do rio. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios ocasionalmente capturavam crocodilos vivos para rituais, mantendo-os em templos como encarnações de Sobek, alimentando-os com oferendas como carne e pão. Você olha para os juncos, imaginando um par de olhos brilhantes te observando, e decide que prefere não ser uma oferenda acidental. Você dá um passo para trás, mas o chão sob seus pés é traiçoeiro, com lama escorregadia da inundação recente, e você quase cai. Enquanto recua, você ouve um zumbido agudo perto do seu ouvido. Não o zumbido familiar dos insetos, mas algo mais insistente. Você balança a mão, sentindo um leve ferrão no braço, e percebe que mosquitos, provavelmente carregando doenças como a malária, são tão perigosos quanto os crocodilos. Você esfrega o local, lembrando da sessão 7, quando o curandeiro aplicou uma pasta duvidosa no seu corte, e se pergunta se ele teria algo para picadas de insetos. Você vê uma mulher acendendo uma pequena fogueira perto de sua casa, talvez para afastar os mosquitos com fumaça, e considera se aproximar. Mas a memória da barreira do idioma da seção 6 te faz hesitar. Em vez disso, você tenta cobrir a pele exposta com a camiseta, mas ela está tão rasgada e suja que é quase inútil. Historiadores ainda discutem se os egípcios tinham métodos eficazes para lidar com animais selvagens, com evidências sugerindo que usavam armadilhas e lanças para caçar ou se proteger.
mas acidentes com crocodilos e cobras eram comuns. Você olha ao redor, procurando sinais de cobras, outra ameaça que os egípcios temiam, associando-as ao deus Apep, o inimigo do sol. Cada sombra na areia parece uma serpente agora, e você caminha com cuidado, evitando áreas escuras. Um grupo de crianças brinca perto do rio, jogando pedras na água. E você se pergunta como elas parecem tão despreocupadas. Talvez cresçam sabendo como evitar os perigos, enquanto você, um forasteiro, está tropeçando em cada armadilha que a natureza preparou. Você encontra um caminho mais seco, longe dos juncos, e se senta em uma pedra, tentando acalmar os nervos. O som do Nilo é constante, mas agora parece mais ameaçador do que calmante. Você ouve outro farfalhar e seu corpo fica tenso, mas é apenas um pássaro voando entre as árvores. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado não te abandona. Você pensa nos trabalhadores da seção 8, que pareciam tão à vontade no campo, e nos sacerdotes da seção 10, que transformavam até crocodilos em símbolos sagrados. Este mundo é deles, não seu, e cada criatura, do mosquito ao crocodilo, parece saber disso. Você respira fundo, tentando ignorar o latejar da picada no braço, e se pergunta se a noite trará alívio ou apenas novos perigos para enfrentar. Você está sentado na pedra, o coração ainda acelerado pelo farfalhar dos juncos e pelo zumbido dos mosquitos, enquanto o crepúsculo se aprofunda, lançando um brilho dourado sobre a vila. O alívio da noite iminente é bem-vindo, mas sua camiseta rasgada e encharcada de suor está começando a parecer uma piada cruel. Ela gruda na pele, pesada com poeira e lama, e você percebe que suas roupas modernas, que já te fizeram sentir tão fora de lugar na seção 5, são mais do que um sinal de forasteiro, são um obstáculo para sua sobrevivência. Os egípcios ao seu redor, com suas túnicas de linho leves e sandálias simples, parecem flutuar pelo calor, enquanto você se sente como se estivesse vestindo um saco de batatas quente. Você decide que, se quiser aguentar mais algumas horas neste mundo, precisa lidar com a questão das roupas. Mas, como tudo no Egito Antigo, isso é mais complicado do que parece. Você se levanta, esfregando a picada de mosquito no braço, e caminha em direção à vila, onde vê uma mulher dobrando tiras de linho em uma esteira. Ela parece ocupada, mas você está desesperado para trocar sua camiseta por algo que não te faça sentir como um forno ambulante. Você aponta para sua roupa, depois para as dela, tentando comunicar a ideia de uma troca. Ela franze a testa, claramente confusa, e murmura algo que você não entende. A barreira do idioma da seção 6 ataca novamente. Você tenta um sorriso, mas sua aparência desgrenhada, com cabelo emaranhado e pele vermelha do sol, não ajuda a causar uma boa impressão. Ela aponta para uma pilha de linho e gesticula para que você espere, desaparecendo dentro de uma casa. Um fato amplamente conhecido é que os egípcios usavam linho, feito de fibras de linho cultivadas ao longo do Nilo, para criar roupas leves e respiráveis, perfeitas para o clima quente. Até os trabalhadores mais pobres usavam túnicas simples, enquanto os ricos exibiam tecidos finos com bordados coloridos. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Muitos egípcios, especialmente homens, usavam quiltes curtos que deixavam as pernas livres, e alguns trabalhadores optavam por trabalhar quase nus, exceto por uma tanga, para maximizar o conforto no calor. Você olha para sua calça jeans, que parece um cobertor molhado, e se pergunta se deveria adotar a tanga, mas a ideia de expor tanta pele ao sol e aos mosquitos da seção 11 te faz estremecer. A mulher retorna com uma túnica de linho áspera, claramente destinada a alguém de status baixo, e te entrega com um olhar que diz: não espere nada chique. Você tenta vestir a túnica, mas o tecido é rígido, como uma lona mal cortada, e você se atrapalha com os nós que deveriam mantê-la no lugar.
É como tentar amarrar uma cortina em torno do corpo sem um tutorial do YouTube. A mulher ri, ajustando a túnica com mãos rápidas, e você sente o linho roçar contra a pele irritada pelo sol. É mais fresco que a camiseta, mas ainda estranho, como usar um lençol que alguém esqueceu de passar. Você tenta agradecer, mas ela já está voltando para sua tarefa, deixando você com sua nova e desconfortável vestimenta. Historiadores ainda discutem se as roupas egípcias eram tão práticas quanto parecem, já que o linho, embora leve, exigia manutenção constante para permanecer limpo em um ambiente cheio de poeira e lama. Você dá alguns passos, sentindo a túnica balançar, mas também percebendo que ela não cobre tanto quanto você gostaria. Suas pernas estão expostas e cada brisa traz uma onda de poeira que gruda na pele. Você tenta imitar a postura dos outros que caminham com uma graça natural, mas você parece mais um manequim desajeitado. Um grupo de crianças passa, apontando e rindo, e você se pergunta se é a túnica mal amarrada ou o fato de que você ainda está usando meias modernas, agora rasgadas e ridículas. Você encontra um canto tranquilo para se ajustar, tentando apertar os nós da túnica para que ela pare de escorregar. O linho é leve, mas áspero contra o corte no seu pé, que ainda lateja da seção 7. Você pensa nos trabalhadores do campo na seção 8, que pareciam tão à vontade em seus quilts, e nos sacerdotes da seção 10, com suas túnicas impecáveis. Aqui, as roupas não são só proteção. São um símbolo de quem você é, e sua túnica de segunda mão grita, forasteiro sem status. Você tenta ignorar os olhares curiosos e se concentra em não tropeçar no tecido. A noite está chegando, mas você sabe que com essas roupas você ainda está longe de se misturar ou de sobreviver com algum conforto neste mundo implacável. Você está parado na vila, tentando ajustar a túnica de linho que ainda escorrega desajeitadamente pelos seus ombros, enquanto a noite começa a envolver o Egito antigo em um véu de sombras suaves. O ar está finalmente mais fresco, mas a sensação de alívio é passageira. Você percebe que cada passo que deu hoje, desde tropeçar no ritual religioso da seção 10 até atrapalhar-se com a enxada na seção 8, te colocou mais perto de cometer um erro que poderia ter consequências sérias. A vila, que parecia apenas confusa e hostil, agora revela outro lado. Um mundo onde as leis são tão rígidas quanto as pedras das pirâmides e as punições, bem, digamos que você prefere não testar a paciência local. Você respira fundo, tentando se manter discreto, mas o peso de ser um forasteiro te faz sentir como se estivesse caminhando em um campo minado invisível. Você caminha lentamente, mantendo-se nas sombras das casas de barro, quando vê um grupo de homens reunidos em torno de um ancião com um bastão ornamentado. Ele fala com autoridade, apontando para um jovem que está de cabeça baixa, as mãos amarradas com cordas de junco. A multidão murmura, e você sente um arrepio. Você tenta se aproximar, curioso, mas um homem te bloqueia, sacudindo a cabeça e apontando para longe, como se dissesse, isso não é para você. Você recua, mas não antes de ouvir o jovem murmurar algo que soa como uma súplica. Você não entende as palavras. A barreira do idioma da seção 6 ainda te assombra, mas o tom é inconfundível. Ele está em apuros, e você começa a se perguntar quais regras você pode ter quebrado sem saber. Um fato amplamente conhecido é que o Egito Antigo tinha um sistema legal sofisticado, com leis baseadas na Ma'at, o conceito de ordem e justiça, supervisionado por juízes e, em última instância, pelo faraó. Crimes como roubo ou desrespeito aos deuses podiam levar a punições severas. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Em alguns casos, os egípcios usavam a prova pelo Nilo para determinar a culpa, jogando suspeitos no rio para ver se os deuses os salvariam, ou se os crocodilos da seção 11 teriam um jantar inesperado. Você olha para o Nilo,
agora escuro sob o céu noturno, e sente um nó no estômago ao imaginar-se seu tropeço no ritual religioso ou sua tentativa desajeitada de negociar no mercado da seção 5 poderiam te colocar em uma situação parecida. Você tenta se lembrar de todas as suas ações hoje, perguntando-se se ofendeu alguém importante. A mulher que te deu a túnica na seção 12 parecia amigável. Mas, e se você não ter oferecido nada em troca fosse visto como desrespeito? Ou quando você derrubou o cesto de pão no ritual da seção 10? Será que isso foi um sacrilégio? Você vê guardas com lanças patrulhando a vila, seus rostos sérios iluminados por tochas, e decide que é melhor manter a cabeça baixa. Você se encosta em uma parede, tentando parecer inofensivo, mas sua túnica mal amarrada e sua aparência de forasteiro te fazem se destacar como um sinal de neon em um deserto. Historiadores ainda discutem se as punições no Egito Antigo eram aplicadas de forma consistente ou se dependiam do status social da pessoa, com evidências sugerindo que nobres, muitas vezes, escapavam de castigos severos, enquanto camponeses enfrentavam a ira total da lei. Você, sem status ou conexões, provavelmente estaria na base dessa hierarquia, como aprendeu na seção 5. Você observa o jovem amarrado sendo levado para longe e a multidão se dispersa, deixando um silêncio pesado. Você se pergunta qual foi o crime dele: roubo de grãos, desrespeito a um sacerdote, ou apenas estar no lugar errado, como você parece estar o dia inteiro. Você decide se afastar do centro da vila, buscando um canto mais tranquilo, onde possa evitar atrair atenção. Mas enquanto caminha, você tropeça em uma pedra solta, quase caindo sobre um cesto de grãos, deixado na rua. Um homem grita, correndo em sua direção, e você levanta as mãos, tentando explicar com gestos que foi um acidente. Ele parece furioso, apontando para o cesto e depois para você, e você sente o pânico crescer. Sem palavras para se defender, você só pode esperar que ele não chame os guardas. Ele eventualmente se acalma, mas te lança um olhar que diz que você está a um erro de algo muito pior. Você recua, o coração batendo forte, e encontra um canto escuro para se esconder, sabendo que as leis aqui não perdoam forasteiros desajeitados como você. Você está escondido no canto escuro da vila, o coração ainda acelerado depois de quase derrubar o cesto de grãos e atrair a ira de um morador. A noite trouxe um alívio tímido do calor escaldante da seção 2. Mas a escuridão também parece amplificar cada som. O farfalhar dos juncos, o crocitar de pássaros noturnos. E agora, um novo incômodo. O latejar persistente da picada de mosquito no seu braço, que você sentiu na seção 11. Você esfrega o local, notando que está inchado e quente, e uma onda de preocupação te atravessa. No Egito Antigo, onde a higiene é uma batalha constante, como você descobriu na seção 9, e a medicina depende de pastas de mofo e encantamentos, como na seção 7, uma simples picada pode ser mais do que um incômodo. Você começa a perceber que as ameaças invisíveis, germes, parasitas, doenças, são tão perigosas quanto crocodilos ou leis severas. Você se levanta, tentando se manter nas sombras para evitar mais problemas, e caminha em direção ao centro da vila, onde tochas iluminam as casas de barro. Você vê uma mulher tossindo enquanto carrega um jarro, o som seco ecoando no ar. Perto dela, uma criança esfrega os olhos que parecem vermelhos e irritados. Você hesita, mantendo distância, lembrando que a água do Nilo que você usou para se lavar e tentou beber na seção 3 nem sempre é segura. Sua própria pele está ardendo, não só do sol, mas de algo que parece mais profundo, talvez o início de uma febre. Você se pergunta se o linho sujo no seu pé ou a pasta de natrão que você esfregou no corpo introduziram algo pior do que poeira na sua corrente sanguínea. Um fato amplamente conhecido é que as doenças eram comuns no Egito Antigo, especialmente devido à proximidade com o Nilo, que, embora vital, era um criadouro de parasitas,
como os causadores da esquistossomose, uma infecção debilitante. Múmias revelam sinais de doenças como tuberculose e problemas dentários causados pela dieta arenosa da seção 4. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Os egípcios acreditavam que algumas doenças eram causadas por espíritos malignos, e os curandeiros usavam amuletos como escaravelhos esculpidos para afastar essas influências. Você toca o corte no pé, agora inflamado, e deseja ter um desses amuletos, mesmo que sua mente moderna ache a ideia absurda. Você vê um homem pendurando um pequeno talismã de pedra na entrada de sua casa, talvez para proteger a família, e se pergunta se deveria tentar pedir um. Você se aproxima de uma casa onde um curandeiro, talvez o mesmo da seção 7, está atendendo uma mulher com uma tosse persistente. Ele mistura ervas em um pilão, murmurando cânticos, e você hesita em pedir ajuda. Sua picada de mosquito está coçando mais, e você sente um leve calafrio, apesar do ar morno da noite. Você aponta para o braço, tentando explicar, mas a barreira do idioma da seção 6 te atrapalha novamente. O curandeiro te olha, franzindo a testa, e te entrega um pequeno frasco com um líquido fétido, gesticulando para que você o beba. O cheiro é como alho podre misturado com vinagre, e você hesita, lembrando da cerveja de pão intragável. Mas, com o inchaço piorando, você toma um gole, fazendo uma careta enquanto o líquido queima sua garganta. Ele aponta para o céu, talvez invocando um deus, e você acena, sem saber se está sendo curado ou apenas enganado. Historiadores ainda discutem se as práticas médicas egípcias, que misturavam ciência e magia, eram eficazes contra doenças infecciosas, já que a falta de saneamento básico tornava epidemias frequentes. Você sente o peso dessa incerteza enquanto o calafrio aumenta e sua cabeça começa a latejar. Você se afasta do curandeiro, encontrando um canto tranquilo para se sentar, e observa a vila. Pessoas tossem, outras mancando com feridas visíveis, e você percebe que a doença é uma sombra constante aqui, tão ameaçadora quanto as leis da seção 13 ou os crocodilos da seção 11. Você tenta lembrar do seu mundo, onde uma ida à farmácia resolveria isso, mas aqui você está à mercê de remédios duvidosos e da sorte. Você se encosta em uma parede, sentindo a febre começar a se instalar, e tenta respirar fundo. O talismã que viu pendurado na casa brilha à luz da tocha, e você se pergunta se deveria ter pedido um, mesmo que fosse só por conforto. A vila continua seu ritmo, mas você se sente cada vez mais fraco, como se o Egito antigo estivesse cobrando seu preço por cada erro que você cometeu hoje. Você fecha os olhos, desejando que a noite passe rápido, mas sabendo que, com doenças à espreita, sua sobrevivência está pendurada por um fio tão fino quanto o linho da sua túnica. Section 15. Você está encostado na parede de barro, a febre leve pulsando em suas veias, enquanto a vila ao seu redor começa a se acalmar sob o manto da noite. As tochas tremeluzem, lançando sombras dançantes, e o som do Nilo, agora um murmúrio suave, parece menos ameaçador do que na seção 11. O céu está cravejado de estrelas, brilhando com uma clareza que você nunca viu no seu mundo, onde a poluição luminosa rouba o espetáculo celestial. Sua túnica de linho, ainda mal amarrada da seção 12, roça a pele irritada, e a picada de mosquito no braço lateja, um lembrete da vulnerabilidade que você sentiu na seção 14. Mas, pela primeira vez hoje, você encontra um momento de pausa. Você se senta na areia, agora fria sob seus pés, e começa a refletir sobre a jornada caótica que foi tentar sobreviver um único dia no Egito Antigo. As estrelas acima parecem te convidar a olhar para trás, para o calor, a fome, os erros e para a resiliência de um povo que chamava este lugar de lar. Você pensa no sol escaldante da seção 2, que te deixou suado e sem fôlego,
e no Nilo traiçoeiro da seção 3, que prometia alívio, mas escondia perigos. A comida áspera da seção 4 ainda parece grudada nos dentes, e a hierarquia rígida da seção 5 te fez sentir como um intruso em cada interação. A barreira do idioma da seção 6 transformou cada conversa em um quebra-cabeça, enquanto as práticas médicas da seção 7 te apresentaram a um mundo onde mofo era remédio. O trabalho exaustivo da seção 8 te mostrou que a sobrevivência aqui exige força bruta. E os rituais de higiene da seção 9 te fizeram questionar o que significa estar limpo. Os rituais religiosos da seção 10 foram um mistério. Os animais selvagens da seção 11, uma ameaça constante. As roupas desajeitadas da seção 12, um lembrete do seu deslocamento. E as leis severas da seção 13 te mantiveram na ponta dos pés. A febre que você sente agora, vinda das doenças da seção 14, é apenas a cereja no bolo de um dia que testou cada fibra do seu ser. Um fato amplamente conhecido é que os egípcios tinham uma profunda conexão com o cosmos, usando as estrelas para alinhar suas pirâmides e templos com precisão astronômica, acreditando que o céu era um reflexo do reino dos deuses. Mas aqui vai uma curiosidade excêntrica. Eles também viam as estrelas como as almas dos mortos, navegando pelo céu noturno em barcos celestiais, guiados por Ra. Você olha para cima, imaginando se aquelas luzes são os olhos dos antigos te observando, julgando sua tentativa desajeitada de sobreviver no mundo deles. Você se pergunta como eles conseguiam não só enfrentar o calor, a fome e as doenças, mas construir uma civilização que durou milênios, com pirâmides que ainda desafiam a imaginação. Historiadores ainda discutem se a espiritualidade egípcia, tão entrelaçada com a vida cotidiana, era uma fonte de força ou uma carga para o povo, já que os rituais consumiam tempo e recursos. Mas, olhando para as estrelas, você começa a entender a força que vem de acreditar em algo maior. Você pensa nos trabalhadores cantando no campo, nos sacerdotes entoando cânticos, nas mulheres lavando roupas no Nilo. Todos eles, de alguma forma, encontravam propósito neste mundo duro. Você, por outro lado, passou o dia tropeçando, desde derrubar cestos até quase ser engolido pela hierarquia social. Ainda assim, aqui você está, vivo, pelo menos por enquanto, sob o mesmo céu que eles contemplavam. Você se deita na areia, o frio do chão aliviando a febre, e deixa as estrelas te envolverem. O som distante de um sistro, talvez de um ritual noturno, mistura-se com o murmúrio do Nilo, criando uma canção de ninar que você não esperava. Você pensa em casa, no conforto da sua cama, no zumbido do ar-condicionado, na facilidade de pedir comida com um clique. Mas por um momento, você sente uma conexão com este lugar, com as pessoas que transformaram um deserto em um lar. Você fecha os olhos, a exaustão finalmente te alcançando, e se pergunta se, com mais um dia, você poderia aprender a pertencer, ou pelo menos a sobreviver com um pouco mais de graça. Você está deitado na areia, o corpo pesado, mas a mente começando a se acalmar. As estrelas brilham como pequenos faróis, guiando seus pensamentos para um lugar mais suave, mais tranquilo. O Nilo murmura ao longe, um som constante que embala seus sentidos, como o ventilador que você ligou antes de começar esta história. O calor do dia se foi, e a brisa noturna acaricia sua pele, levando embora a tensão de cada erro, cada tropeço. Você está seguro agora, envolto pela escuridão gentil, longe dos crocodilos, das leis severas, da fome. Sua respiração desacelera, cada inspiração mais profunda, mais leve, como se o peso do Egito antigo estivesse se dissolvendo. As estrelas parecem sussurrar que você fez o suficiente, que sobreviveu à jornada. Você pode descansar, deixar o cansaço te levar, sabendo que o deserto, com todos os seus desafios, não pode te alcançar aqui.
Feche os olhos, sinta a areia fria sob você e deixe o mundo antigo desaparecer como um sonho que se desvanece ao amanhecer. Boa noite.